Estamos falando do empresário mais rico e inacessível da cidade. Um homem que todo mundo jurava que jamais se apaixonaria de novo. Mas ele se apaixonou por ela. Uma mulher simples, sem holofotes, sem sobrenome de peso, mas com uma força silenciosa que nenhuma fortuna é capaz de comprar. E não, isso não foi sorte, foi escolha, foi entrega, foi atitude. Você vai descobrir, passo a passo, como essa mulher conseguiu virar a chave emocional de um homem que vivia cercado de poder, frieza e seguranças, mas que no fundo só precisava de alguém que o enxergasse de verdade. Se você acha que já tentou de tudo no amor, ou acredita que homens assim são inalcançáveis, segura firme, porque o que você vai aprender aqui pode te ajudar a conquistar muito mais do que uma pessoa. Pode te ajudar a conquistar uma versão sua que talvez você tenha deixado de acreditar. Clara nunca sonhou com um casamento de conto de fadas, mas também não esperava subir ao altar com um homem como Eduardo Monteiro, poderoso, frio e dono de uma das maiores redes empresariais do país. A decisão foi tudo, menos romântica. A família dela estava afundando em dívidas e essa união era o único bote salva-vidas à vista. Às vezes, o destino não pergunta se você quer, ele simplesmente impõe. E ali estava ela, com um vestido lindo e o coração apertado, dizendo sim por dever, não por desejo. A casa onde passou a viver parecia um palácio moderno, cheia de vidro, mármore e silêncio. Eduardo, sempre cercado de assessores, contratos e reuniões, tratava Clara como mais um acordo comercial, cordial, porém impessoal. Em jantares e eventos sociais, ela era a esposa troféu, aquela que sorri e acena. Sabe aquela expressão, tudo sob controle? Era isso que ele exalava. Mas por dentro, ela sentia o peso de viver num castelo que mais parecia uma vitrine. Tudo exposto, nada tocado. Mesmo nos momentos a sós, era como se um vidro invisível os separasse. Clara, que sempre acreditou na força do afeto, tentava se agarrar a qualquer nuance de humanidade naquele homem de fala precisa e coração trancado a 7 chaves. E acredite, quando o coração quer se conectar, ele enxerga a luz até na sombra. Mas para isso acontecer, Eduardo teria que ceder um pouco da sua fortaleza de gelo. E talvez, só talvez, as primeiras rachaduras estivessem por vir. Eduardo Monteiro era o tipo de homem que carregava a sala inteira com um simples olhar. Dono de uma postura impecável, voz firme e gestos contidos, ele mais parecia um código fechado, daqueles que ninguém decifra. Clara, por sua vez, se acostumava com o silêncio como quem aprende a conviver com uma música que não escolheu. No café da manhã, havia mais gelo que nos cubos da bandeja. E durante o dia, bem, ele era uma sombra ocupada demais para reparar que havia alguém ao lado. Nos eventos sociais, o desprezo se tornava público e a dor silenciosamente teatral. Enquanto Eduardo discursava ou apertava mãos importantes, mal olhava para Clara. Quando o fazia, era com aquela polidez automática de quem oferece um sorriso por protocolo. E isso, olha, machuca mais do que um grito, porque a ausência emocional em público carrega um veneno chamado humilhação. Quem já passou por isso sabe. Estar do lado de alguém e ainda assim se sentir invisível é uma das formas mais cruéis de solidão. Ainda assim, Clara não se permitia quebrar por completo. Guardava suas lágrimas no travesseiro como quem esconde segredos numa gaveta que ninguém abre. Ela sabia que havia algo por trás daquela frieza. Ninguém nasce pedra. Às vezes, as pessoas se blindam tanto que esquecem como é viver fora da armadura. E por mais que o mundo dissesse para ela desistir, algo dentro dela, talvez a teimosia, talvez a intuição, sussurrava: fica mais um pouco, tem algo aí. E é aí que as coisas começaram a mudar.
mesmo que de forma quase imperceptível. Foi numa noite qualquer, daquelas que passam despercebidas no calendário, que Clara notou algo diferente. Voltava de um evento, os pés doendo por causa dos saltos altos, e ao entrar no quarto, encontrou um par de chinelos ao lado da cama. Pode parecer bobo, eu sei, mas quando se vive entre o frio e o formal, um gesto simples pode soar como um grito. Ali estava a primeira rachadura na muralha chamada Eduardo Monteiro. Ele não disse nada, claro, mas também não precisava. Algumas atitudes falam mais que 1000 discursos ensaiados. Depois disso, pequenos detalhes começaram a surgir. Um chá já pronto nos dias de enxaqueca. Um motorista esperando com antecedência nos dias chuvosos. Um olhar rápido, mas atento, durante reuniões com seus sócios, como quem se certificava de que ela estava confortável. Não eram demonstrações óbvias de afeto, longe disso. Mas para quem vive numa escassez emocional, qualquer migalha parece banquete. E Clara, com aquela sensibilidade de quem observa o mundo pelas entrelinhas, começou a entender. Havia algo ali tentando florescer. E ao invés de se fechar, ela fez o oposto. Decidiu não desistir. Escolheu plantar, mesmo num solo seco. Começou a deixar bilhetes curtos com palavras gentis, preparar pequenos detalhes na mesa do jantar ou até elogiar discretamente alguma apresentação de Eduardo. Essas ações, que parecem simples, têm um poder quase invisível de transformar ambientes. Se você está em uma relação fria hoje, experimente isso. Pequenos gestos, como preparar a comida preferida ou elogiar sem esperar retorno, podem abrir portas que você nem sabia que existiam. E foi aí que o primeiro sinal de mudança começou a soprar no ar da casa dos Monteiro. Numa tarde preguiçosa, enquanto organizava livros antigos no escritório da casa, Clara se deparou com algo inesperado. Uma foto envelhecida, escondida entre as páginas de um romance clássico. Na imagem, Eduardo mais jovem, ao lado de uma mulher sorridente que exalava leveza. Era um retrato de outro tempo, onde os olhos dele, tão duros hoje, pareciam transbordar vida. O nome dela estava rabiscado atrás, junto com uma data de quase uma década atrás. Ali, entre poeira e papel, Clara encontrou a peça que faltava no quebra-cabeça. Pesquisando discretamente, ela descobriu que aquela mulher havia falecido em um acidente trágico. E, de repente, tudo fez sentido. A frieza de Eduardo não era arrogância pura, era armadura. Aquilo não era ausência de sentimentos, mas uma proteção desesperada para não sentir mais nada. Quantas vezes a dor não se disfarça de rigidez? Quantas pessoas você conhece que se afastam do mundo não porque deixaram de amar, mas porque amaram demais e perderam? Foi aí que Clara entendeu. O coração dele não estava morto, estava em luto. Essa revelação virou uma chave dentro dela. Deixou de vê-lo como vilão e passou a enxergá-lo como um homem quebrado, tentando sobreviver à própria história. E cá entre nós, quem nunca construiu muros depois de perder algo que amava? A diferença é que nem todo mundo tem alguém disposto a escalar esses muros. Clara decidiu que seria essa pessoa, não com pressa nem com cobranças, mas com presença e paciência. E nesse processo silencioso, ela começou a regar, sem que ele percebesse, o terreno onde um novo afeto podia brotar. Na noite em que Clara decidiu preparar um jantar especial, não havia expectativas. Apenas a vontade genuína de criar um espaço diferente, longe das formalidades e protocolos que marcavam a rotina da casa. Montou a mesa com carinho, usou velas, escolheu uma trilha sonora leve e, pasme, até arriscou cozinhar ela mesma. Quando Eduardo entrou, sem o habitual terno e gravata, algo no ar mudou. Ele parou. Observou tudo em silêncio e, pela primeira vez, sentou-se sem pressa, como quem finalmente permitia um respiro no meio do caos. A conversa naquela noite não foi sobre negócios, nem eventos sociais, mas sobre filmes antigos,
memórias de infância e até algumas manias engraçadas que Clara tinha. Eduardo surpreendentemente riu. Riu de verdade, com o canto dos olhos se enrugando. E nos dias seguintes, as mudanças sutis começaram a se repetir. Ele passou a chegar mais cedo em casa, a ouvir com atenção o que ela dizia e até defendeu Clara quando um dos sócios fez um comentário desrespeitoso durante um jantar corporativo. Foi como assistir a uma pedra começar a criar rachaduras e dentro delas brotar uma flor. Essas pequenas transformações são como fios de luz entrando numa sala escura. Você pode não perceber de imediato, mas aos poucos tudo vai ganhando cor. Clara entendeu que não era sobre transformar Eduardo da noite para o dia, mas sobre acolher cada gesto, cada tentativa, como um presente. E se você já passou por isso, de lidar com alguém fechado emocionalmente, sabe como cada pequena abertura vale ouro. A chave? Paciência, presença e persistência. E foi seguindo por essa trilha que algo mais intenso ainda estava por vir. Clara sempre teve uma saúde frágil, mas naquela semana, seu corpo simplesmente pediu arrego. Febre alta, fraqueza, noites sem dormir. E foi aí que Eduardo mostrou um lado que ela jamais imaginaria ver. Cancelou compromissos, adiou reuniões, algo impensável para o empresário que jamais desmarcava nada. Ficou ao lado dela, segurando sua mão, ajeitando os travesseiros, perguntando se ela precisava de algo. E não foi aquela ajuda automática de quem apenas cumpre um papel. Foi cuidado genuíno, quase desesperado. Em um momento específico, quando Clara desmaiou por alguns segundos, ele se perdeu completamente. Aquele homem conhecido por sua frieza tremia, sussurrava o nome dela, implorando que acordasse. Quando ela abriu os olhos, viu algo raro. Lágrimas nos olhos de Eduardo. Não era exagero, era verdade pura, escorrendo em silêncio. O medo de perdê-la havia furado a última camada de armadura. E é interessante como a doença, às vezes, revela mais sobre o outro do que anos de convivência. No limite da fragilidade, a verdade aparece, crua, intensa, sem filtros. Depois disso, ele passou a cuidar dela com uma dedicação quase sagrada. Fazia questão de preparar o chá, de lembrá-la dos remédios e até lia em voz alta enquanto ela descansava. Para Clara, aquilo era mais que carinho. Era a prova concreta de que algo nele havia mudado. E se tem uma coisa que não se esconde por muito tempo, é quando o amor decide aparecer. Porque quando o sentimento é real, ele escapa pelas brechas, pelos olhos, pelos gestos, e uma hora, inevitavelmente, transborda. E foi exatamente isso que começou a acontecer. Numa noite de céu limpo, Clara já se sentia bem o suficiente para sair até o jardim. Sentou-se em silêncio, observando as luzes da cidade ao longe, quando Eduardo se aproximou com um olhar que ela nunca tinha visto antes. Não havia pressa, nem máscaras. Sentou ao lado dela, respirou fundo e começou a falar. Não sobre contratos ou negócios, mas sobre ele mesmo, seus medos, suas perdas, suas culpas. Disse que passou anos se escondendo atrás do trabalho para não encarar o vazio que o amor antigo havia deixado. E que, sem perceber, ela preencheu esse espaço com algo novo e real. Foi uma daquelas conversas que parecem parar o tempo. Eduardo, sempre tão controlado, confessou que Clara o ensinou a amar de novo. Disse com os olhos marejados que se acostumou com a presença dela de uma forma tão profunda que agora o silêncio já não bastava. Ele pediu perdão, não só pelas ausências e friezas, mas por ter demorado tanto a perceber o que estava bem diante dele. E com a sinceridade de quem não tem mais nada a esconder, ele estendeu a mão, não para manter o papel de marido, mas para começar de verdade, como um homem apaixonado. Clara escutava tudo com o coração acelerado, mas sereno. Era como se todo o esforço, todas as noites em claro, todos os gestos silenciosos tivessem finalmente encontrado eco. Ali,
Naquele momento, não havia empresário poderoso, nem esposa por conveniência, só dois seres humanos nus de orgulho, tentando começar do zero. E é curioso como a verdadeira transformação vem quando a gente para de resistir ao sentimento e se permite viver. E o que viria a seguir? Bem, foi ainda mais surpreendente. Ela não precisou de tempo para responder. Com os olhos marejados e um sorriso leve, Clara simplesmente disse: "Sim, eu aceito recomeçar." Não houve fogos de artifício, nem plateia. Mas naquele instante, o que aconteceu foi maior do que qualquer cerimônia. Um renascimento. Eduardo, antes tão rígido, abraçou-a com força, como quem segura um tesouro que quase perdeu. Não era mais o homem do início, e ela também já não era a mesma. Ambos haviam atravessado o deserto de si mesmos para, enfim, se encontrarem. A partir daquele dia, o ar dentro da casa mudou. O empresário que outrora só falava com planilhas e prazos, agora aparecia com flores, bilhetes e até um bom dia mais doce que o café. Clara, por sua vez, já não andava mais pisando em ovos, mas sim em chão firme. Os funcionários começaram a comentar: "O senhor Monteiro está diferente." E estavam certos. Ele não só estava diferente, estava vivo. Porque quando o amor é verdadeiro, ele não precisa de megafones, ele muda os detalhes. E detalhe, como você sabe, é onde mora a alma de tudo. E assim, o homem mais temido dos salões empresariais se transformou num marido apaixonado, daqueles que segura a mão no meio do supermercado e diz: "Te amo", só porque deu vontade. Parece clichê, né? Mas não é. É real. É o tipo de mudança que só o amor, cultivado com coragem e paciência, pode gerar. Porque às vezes, a maior revolução acontece dentro de casa, no silêncio de um coração que escolhe amar, de novo e melhor. E é justamente aí que muita gente se surpreende com o que vem depois. Agora me diz, até quando você vai aceitar viver amores rasos, relações mornas e histórias que nem começam? O que essa história te mostrou, e talvez você não tenha se dado conta ainda, é que o impossível só é impossível para quem desiste cedo demais. O amor não é sobre quem tem mais, mas sobre quem permanece mesmo quando tudo parece desabar. E se até o empresário mais inacessível da cidade se rendeu, o que está faltando para você viver o que merece? Você tem cultivado o tipo de presença que transforma? Ou está esperando que as pessoas mudem sem nunca dar espaço para que isso aconteça? Você está amando com coragem ou apenas tentando sobreviver emocionalmente? A verdade é que a vida muda para quem decide mudar primeiro. E se você ficou até aqui, é porque tem algo aí dentro querendo despertar. Então, não ignora isso. Aproveita esse momento. Se inscreve no canal, ativa o sininho e entra para essa comunidade que quer mais do que histórias bonitas. Quer transformação real. Porque aqui, cada vídeo é uma chave. E você merece abrir todas as portas que a vida tem para te dar.